Olá pessoal, meu nome é Ítalo e sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender a como recuperar uma tabela usando a tecnologia de flashback da Oracle. Então, o que acontece, pessoal? A tecnologia de flashback da Oracle é uma tecnologia muito versátil, certo? Muito boa que nos permite recuperar um determinado objeto sem a necessidade de restaurar um backup, sem a necessidade de importar um dump, certo? E a gente consegue fazer essa recuperação de uma forma muito rápida e muito íntegra, certo? Mantendo toda a integridade dos nossos dados, beleza? Então, eu vou começar conectando aqui no servidor de banco de dados appdroid, é um PDB, e eu vou conectar, pessoal, com o usuário BestSales. Teclei um Enter e eu vou fazer uma simples consulta, certo? Na tabela Customers, como vocês podem observar. Vejam que essa tabela, pessoal, tem 18 linhas, certo? E eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou deletar os dados dessa tabela, certo? Aqui está o comando delete from customers e 18 linhas foram deletadas. Se eu executar esse select mais uma vez, vocês verão que a tabela está vazia, certo? Então, todas as linhas foram deletadas. Então, é agora que vai ficar interessante. Eu vou fazer uma consulta, certo? Mais uma vez. Uma consulta flashback, certo? Eu vou fazer uma consulta nessa tabela no tempo, certo? Para eu ver como ela estava 30 minutos atrás, ok? E aqui estão os dados. Aqui está a tabela da forma como ela estava 30 minutos atrás. Se eu der um select comum, eu vou ver que ela continua sem linhas, certo? Não tem nenhuma linha nela. Eu só consigo ver as linhas quando eu faço a consulta no tempo, como vocês estão observando aqui. Ah, Ítalo, eu quero consultar de 60 minutos atrás, 180 minutos atrás, basta você mudar aqui, certo? Então, eu vou teclar um Enter novamente e vejam que eu tenho os dados aqui. Suponha que esses dados que você deletou, você tenha executado errado, certo? Você removeu todos os registros da tabela por engano. Vamos supor que você queria excluir somente um registro, mas você acabou excluindo tudo, e agora? Como é que você faz para resolver isso? É bem simples. Eu vou executar um comando de insert, certo? Eu vou inserir nessa tabela os dados que vão retornar como resultado desse select aqui, ok? Vou teclar um Enter e reparem que 18 linhas foram criadas, ou seja, eu recuperei as 18 linhas dessa tabela. Eu vou dar um commit. E agora eu vou fazer um select comum nessa tabela, certo? Select asterisk from customers. Vejam isso, que bacana, pessoal. Eu consegui recuperar todas as linhas da tabela. Essa é uma tecnologia muito boa, certo? Existem várias outras abordagens para a tecnologia de flashback. Como vocês podem observar, como eu mencionei no início da aula, não foi necessário restaurar nenhum backup, não foi necessário importar nenhum dump, certo? Com simples consultas nós conseguimos recuperar os dados, certo? O próximo teste que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou de fato apagar essa tabela. No teste anterior, o que foi que a gente fez? A gente deletou as linhas. A tabela continuou aqui, certo? No servidor normal. Agora nós vamos apagar a tabela mesmo,
com o comando drop table, customers, e em seguida nós vamos recuperar essa tabela mais uma vez. Então vejam que agora eu não apaguei somente os dados, eu apaguei a tabela inteira, com tudo que tem dentro dela, certo? Tanto é que se eu der um select agora, o banco de dados já vai me dizer que a tabela nem existe mais. Ok, pessoal? Como vocês podem observar, no primeiro caso, para recuperar os dados, a gente usou aqui instruções SQL, né? A gente usou um insert, inserindo o resultado de um select, e a gente conseguiu recuperar as linhas. Nessa abordagem aqui, a gente pode usar o seguinte comando: flashback table customers to before drop. Dessa forma, nós vamos recuperar a tabela para o estado em que ela estava antes dela ser apagada. Okay? Então, vou teclar um Enter. E vejam que o flashback foi concluído. Se eu der um Select novamente, a tabela está aqui com todos os seus dados, certo? E os dados estão totalmente íntegros. Ok? A gente pode usar também o comando flashback de outras formas. Por exemplo, eu vou pegar aqui a documentação da Oracle para mostrar para vocês. Vou aumentar aqui o zoom. E vejam, a gente pode usar o comando flashback de várias formas. Eu posso restaurar uma tabela para um SCN, por exemplo. Eu posso restaurar para um ponto de restauração, certo? Eu posso restaurar para um timestamp. E eu tenho aqui várias opções. Eu também tenho opções de desabilitar as triggers que tiverem nessa tabela. Enfim, pessoal, existem várias opções, como tudo na Oracle. Tudo na Oracle é assim, existem várias formas de se fazer. Então, por mais que vocês assistam ao conteúdo da aula, que vocês treinem o conteúdo da aula, eu recomendo muito a todos. Leiam a documentação da Oracle e aprofundem o seu conhecimento. Certo, pessoal? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu espero que gostem e até a próxima.